Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estou aqui para conversar com vocês sobre esse livro aqui, que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Então, 100 Anos de Solidão é um clássico da literatura e um clássico da literatura latino-americana. Antes de começar, eu queria deixar para vocês a pergunta: se vocês já leram 100 Anos de Solidão, se vocês já viram a série que tem na Netflix, 100 Anos de Solidão, lançada recentemente, ou se vocês têm algum outro livro latino-americano para me indicar. Eu vou gostar de saber, eu vou gostar de ler os comentários de vocês. Então, eu só queria dizer que este livro e qualquer outro livro que eu vir a falar vai estar aqui na descrição desse vídeo, caso alguém queira adquirir. Eu vou deixar no link da Amazon esta edição, que é uma edição de luxo, toda bonitona, mas vou deixar também a edição que é mais em conta o valor, que essa daqui é realmente mais cara, eu consegui comprar ela quando ela baixou um preço aí, em uma promoção, mas vou deixar todos os links aqui, caso alguém queira adquirir. Lembrando, toda vez que vocês compram por um link meu, vocês me ajudam, mesmo comprando algum outro produto qualquer que eu não tenha indicado. Vocês viajam pelo site da Amazon através do meu link e comprando qualquer item vocês me ajudam. Lembro também que eu tenho um grupo no Telegram e o link está aqui na descrição desse vídeo. Esse grupo do Telegram é só para colocar links de produtos, de livros, de coisas que estão na promoção ou que eu indico, certo? Bom, minhas impressões então gerais sobre o livro. Esse foi um livro que eu achei muito maluco, tá? Ele é chamado assim de realismo mágico ou fantástico. E num primeiro momento eu não entendi porque realismo, se de realismo não parecia ter quase nada aqui, é muito fantástico mesmo. Mas aí eu entendi porque, eu vi pelo menos uma explicação que era a seguinte: eles chamam de realismo porque, apesar do que está descrito aqui ser muito fantástico, ser mágico, não ser real, os personagens da história o tratam como se fosse. É uma coisa banal. Ah, tá dando uma infestação de formigas vermelhas que destroem a casa. Ah, isso é normal, né? Tipo, ou então os mortos aparecem e a pessoa fala com aquele morto como se fosse uma pessoa qualquer. E uma chuva de flores do céu que cobre como se fosse uma nevasca e ninguém pensa, nossa, que absurdo acontecer isso. Não, é só mais uma coisa do cotidiano. Então, é um realismo nesse sentido, de que as coisas parecem normais para esse mundo. Eu não me lembro de ter lido nada igual, talvez o que eu tenha sentido algo um pouco parecido. Gente, vocês vão dizer que é uma comparação esdrúxula e provavelmente seja, mas foi esse aqui, O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. É um livro que ele é muito irônico, é muito engraçado, ele não tende a ser sério em nada, ele é só um livro realmente humorístico. E Douglas Adams é um cara assim, acho que ele faz parte daquele Monty Python, só que nesse livrinho a gente encontra um monte de descrições absurdas, sabe? Por página de um planeta e tudo também tido como normal. Então a sensação que me deu foi muito parecida com a dos 100 Anos de Solidão, porque aqui tem muitas informações por página, muitas coisas que aconteceram com personagens e que aconteceram em Macondo, coisas absurdas, e isso me deu uma sensação parecida, embora seja um livro essencialmente muito diferente. Outro livro também que me lembrou um pouco foram dos contos da Lígia Fagundes Telles. Eu não sei como é que são, eu acho que os romances da Lígia não têm isso, mas os contos dela são cheios de elementos fantásticos, de coisas que acontecem que são sobrenaturais, e então me lembrou um pouco também. Assim, quando a gente pensa assim, num livro que trate muito sobre temas difíceis, como por exemplo pedofilia, eu acho que um clássico que todo mundo lembra é Lolita, do Nabokov, né? E todo mundo diz que tem dificuldade, muitas pessoas dizem ter dificuldade com esse livro porque ele trata assim, da pedofilia, sem fazer lá muitos moralismos do tipo, isso é uma coisa errada. Embora eu, tendo lido o livro, sinta que o autor se colocou muito mais do lado da Lolita como uma pessoa que estava sofrendo
do que tentando passar um pano em cima de um comportamento pedófilo, qualquer coisa assim. Só que esse livro, ninguém fala sobre isso. Pelo menos eu não ouço as pessoas falando a respeito disso. Esse livro, gente, é cheio de pedofilia e cheio de incesto, sabe? E isso me incomodou até certo ponto. Acho que eu tenho todo o direito disso, de me sentir incomodada. E não vejo as pessoas comentando a esse respeito. E assim, eu entendo que um autor, quando escreve um livro de literatura, de ficção, ele não precisa passar uma mensagem, nem se posicionar, ele não tá escrevendo um livro de conduta imoral, ele só quer contar uma história. Então, eu não culpo o Garcia Marques por escrever um livro assim. Mas que me incomodou, né, alguns aspectos desse livro por conta desse perfil que ele tem, de realmente falar em pedofilia, em incesto, tá aqui dentro. Mas mais queria dizer que é um livro que, assim, me divertiu muito, ele é realmente muito engraçado, e por mais que tenham momentos que o Garcia, ele fale sobre questões difíceis, violentas, ele fala de um jeito, assim, parece até tão banal e irônico, que a gente não sente muito nenhum drama. Acho que por causa da linguagem que ele usa, mas tem situações muito difíceis retratadas aqui. Ele é um autor colombiano e ele escreve, vamos dizer, como uma espécie de metáfora da história da América Latina. Acho que isso é uma coisa que é bastante comentada por aí, né? Aqui ele vai falar de algumas situações que talvez elas não tenham sido iguais à realidade, até porque tem muitos elementos fantásticos, como eu falei, mas tem sim muita semelhança com a história da América Latina. Colonialismo, de ser explorada e abandonada, largada às traças em vários aspectos. E também elementos culturais e religiosos que estão aqui, que eu vou falar daqui a pouco. E uma coisa muito importante sobre esse livro, eles vão vir sempre com uma árvore genealógica. E é importante a gente acompanhar essa árvore genealógica para não se perder, porque aqui tem muitos nomes repetidos. A gente tem a história desse casal. Começa com eles, José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarã. Eles eram primos e eles se casaram e eles fundaram essa aldeia junto com outras pessoas. Eles migraram e chegaram nesse lugar que eles chamaram de Macondo, uma aldeia escondida e isolada. E aí já começa essa ideia de solidão, né? Então é um lugar que é realmente difícil de encontrar, difícil de sair, um lugar muito isolado, fica no meio de um pantanal. Bom, e quando a Úrsula e o José Arcádio se casam, a família não fica surpresa, porque esta família já tinha isso de ter outros casamentos interfamiliares, assim, de pessoas que se aproximavam dentro da mesma família. Mas existia essa história que quando os primos ou pessoas da mesma família se casavam e tinham filhos, esses filhos nasciam com rabo de porco. Eu acho que esse é o primeiro elemento fantástico que a história nos traz. Só que se a gente vai parar pra pensar, essa questão de primos que se casam, é real isso, não é fantástico, é real que muitas pessoas saem com problemas genéticos, problemas físicos, por conta de alguma coisa genética de ser da mesma família. Então, aqui eu acho que Gabriel Garcia Marques faz uma espécie de metáfora, de brincadeira com isso, com algo mais esdrúxulo, no caso as pessoas nascem com rabo de porco, mas já falando de algo que tem semelhança com a vida real. Então, a Úrsula, ela por muito tempo evita ter filhos, até que isso gera um escândalo, e desse escândalo uma tragédia, e então o José Arcádio faz uma pressão nela e diz assim, se a gente tiver que ter iguanas, a gente vai ter iguanas. Então eles têm filhos, e esses filhos vêm normal, sem rabo de porco. Bem, então a Úrsula e o José Arcádio vão ter o José Arcádio, o Coronel Aureliano Buendia e a Amaranta. Então a primeira repetição aí é o José Arcádio. E depois dele vão vir outros José Arcádios e outros Aurelianos. Também existem outras Amarantas, outros Remédios, outras Úrsulas, nomes de mulheres que vão se repetir. Então a gente vai acompanhar nesse livro a história da família Buendia na aldeia de Macondo, o crescimento da aldeia e as gerações seguintes da família. A gente vai ter outra pessoa que vai se reunir à família, que vai ser a Rebeca, uma espécie de... Ela é uma parente da família, ela é do sangue deles, mas eles não sabem exatamente de onde ela veio, e ela vai ser criada pela Úrsula e pelo José Arcádio, e ela vai ser criada como filha, mas ela tem um costume terrível de comer terra e caracóis, cal das paredes, então ela come essas coisas
escondida, como se fosse aquela doença pica-malácia que algumas gestantes têm também. Quando faltam nutrientes, elas comem. Foi isso que me lembrou um pouco, né? Então essa personagem vai ter isso. Depois ela vai viver uma briga com a Amaranta por causa de homens. A Amaranta nunca vai se casar. A Rebeca depois vai se casar com o José Arcádio, que é uma espécie de irmão, mas não chega a ser irmão porque ela não é exatamente filha do José Arcádio com a Úrsula. Então aí começam alguns casos parecidos com incesto. O coronel Aureliano Buendia vai se apaixonar por uma menina que é a Remédios. E essa menina, ela é realmente uma menina, ela é uma criança. Ele vai ter que esperar a primeira menstruação dela para conseguir finalmente casar com ela. Vive uma transformação e se transforma numa das personagens mais queridas do livro. Em primeiro lugar, para mim, tá a Úrsula, que é a personagem única que parece que mantém do início ao fim a moral, a força, a determinação e os pés no chão. Sempre tenta tornar a família, botar a família nos trilhos, mas a família é muito louca, acontecem muitas coisas, ela não tem essa força, mas ela é uma personagem muito legal. E a Remédios vai realmente se casar, ela se torna uma pessoa madura, abnegada, e todo mundo ama Remédios. Inclusive a Amaranta e a Rebeca, que viviam em guerra, se unem quando se trata de ajudar a Remédios. Mas a Remédios não vai ter filho com o coronel Aureliano Buendia, ele vai ter filho com a Pilar Terneira, que é uma espécie de prostituta da cidade, e outros personagens da família Buendia vão se relacionar com essa mulher e ter filhos fora do casamento também. E o coronel Aureliano Buendia, na minha opinião, se torna um dos personagens mais chatos desse livro, tá? Ele se transforma num, ou como diz o nome, um coronel, um homem que vive pra guerra, e ele faz inúmeras guerras, perde todas, mas ele vira um personagem obcecado por isso. E ele tem essa característica também, por ser um aureliano, de ser uma pessoa mais reservada, de ser ourives, de trabalhar fazendo peixinhos de ouro e sempre fechado no mundo dele. E outra coisa que vai acontecer desde lá José Arcádio Buendia, o patriarca da família, é que ele vai conhecer um cigano chamado Melquíades. E Melquíades traz com ele pergaminhos. E todas as gerações dos aurelianos adiante vão tentar estudar os pergaminhos do Melquíades, tentando decifrar aqueles códigos. E Melquíades, mesmo depois de morto, retorna a ver os aurelianos na família muitas e muitas vezes. A única vez que isso vai fugir um pouco é quando nasce gêmeos, que um deles é José Arcádio II e Aureliano II. Só que como eles são gêmeos, eles trocam de lugar muitas vezes. E a Úrsula tinha certeza que em algum momento daqueles, eles trocaram de identidade. Então o José Arcádio II cresce com características do Aureliano e o Aureliano II cresce com características de José Arcádio. Porque todos os José Arcádios da família têm a característica de ser mais explorador, desenvolver coisas, como o patriarca José Arcádio. E os aurelianos tendem a ser mais fechados, ficar estudando aqueles pergaminhos. Então, essas são as características de repetição, não só de nomes, mas de personalidades também. Uma das coisas que acontece na arrancada do livro, que eu achei muito divertida, a epidemia da insônia. A epidemia da insônia, ela passa para todo mundo, a cidade inteira fica com insônia de não conseguir mais dormir. Mas mesmo não conseguindo dormir, não fica com sono. Passa os dias inteiros acordados, trabalhando, estudando, sendo úteis, mas apesar disso, a memória deles começa a falhar. As pessoas começam a esquecer quem são, começam a esquecer o nome das coisas do mundo, à medida que no início eles precisam colocar etiquetas nas coisas, tipo, livro, para explicar o que é livro, uma definição. Então, na praça da cidade tem placas também explicando o que são as coisas, tem etiquetas nas vacas dizendo vaca, esse animal dá leite, a gente tira o leite daqui, enfim, tudo explicado. Eu achei assim muito engraçado. Até que Melquíades chega e tenta criar uma poção lá que cura todo mundo da epidemia da insônia. Outra coisa da característica desse livro é que
O Gabriel Garcia Marques antecipa muito as coisas. Ele costuma dizer o que vai acontecer antes e depois ele volta e esmiuça tudo. Mas antes ele já te dá o spoiler. Quando tu começa a ler um capítulo, ele já te dá o spoiler do que vai acontecer lá adiante. E quando pensa que ele esqueceu disso, tu começa a perceber que é um padrão dele retomar e deixar tudo bem explicadinho. Então a família Buendia vai passar por esses episódios de guerra, conduzidos pelo coronel Aureliano Buendia. Mais adiante vai acontecer outra coisa, que vai ser a companhia bananeira, que os americanos vêm, se interessam pelas bananas e começam a fazer muitas plantações. José Arcádio II, que deveria ser Aureliano II, ele vai ser uma espécie de sindicalista, e aí ele vai tentar defender os operários das condições desumanas que eles trabalham, e isso vai conduzir a uma espécie de massacre. Um massacre que depois se escondeu, se fingiu que nada aconteceu, e para as histórias, nos livros de história, nada disso aconteceu, ficou como uma espécie de mito, mas José Arcádio II tem certeza do que viu e repassa essa história. Mas todos esses dramas, essas situações difíceis que acontecem, que deixa Macondo muito arrasada por conta da companhia bananeira vir se instalar, ter um ápice, um crescimento dentro de Macondo, vai acontecer um período, então, esse período triste de queda e de revolução, de sindicalismo, até que há esse massacre, e a partir daí começa um tempo de chuva que vai durar mais de 2 anos, e destrói muito a cidade para depois dar lugar para uma grande seca. E a gente já passou aí por umas 6, 7 gerações de Buendia. A Úrsula, ela vai praticamente quase até o final da história. A gente tem alguns personagens aqui que são muito engraçados. A gente tem uma personagem que vai casar com o Aureliano II, que é a Fernanda, e ela vem de uma família que a ensinava para que um dia ela se tornasse rainha. E ela tá lá crescendo numa espécie de palácio falido dela, e aí chega o Aureliano II e convida ela para ser rainha. E ela vai muito emocionada, e quando ela chega na cidade, ela descobre que é para ser rainha do carnaval. E aí ela sofre uma decepção, mas acaba casando com ele. É muito engraçada porque ela é muito moralista, ela é tão moralista que ela prefere falar as coisas de um jeito que seja um pouco mais cheio de eufemismos, e por conta disso ninguém entende o que ela quer dizer. Tem uma hora muito engraçada que até a Amaranta resolve falar com ela na língua do P, só pra tirar com a cara dela. E aí, durante esse período, elas convivem com uma outra personagem que eu diria que é muito importante, que é a Remédios, mas não é mais aquela Remédios criança que casou com o coronel Aureliano. Essa Remédios, a Remédios, a Bela, é irmã dos gêmeos, Aureliano II e José Arcádio II, e ela é uma criatura fantástica, assim, também, como que se ela não fosse desse mundo, e ela é virgem, e ela é muito linda, de grande beleza, e tem vários costumes muito típicos, muito estranhos. Ó, vou dar um spoiler agora, se não quiserem dar uma pulada. Então essa personagem, ela vai ser elevada ao céu, tipo uma assunção, e eu sinto que tem uma referência aí a Nossa Senhora, até porque aqui no livro fala de uma medalha de Nossa Senhora dos Remédios. Então tem essa referência também à fé, que na América Latina a fé em Nossa Senhora é muito forte, né? Então, assim, não dá pra levar esse livro realmente muito a sério. Eu sinto que, se alguém levar esse livro a sério, vai se frustrar. Tanto em termos históricos, como em termos de religião. Tem, por exemplo, um padre que levita quando ele toma chocolate quente. Então, tem várias coisas que são engraçadas, mas parece que aqui há uma mistura de elementos culturais e religiosos que o Gabriel Garcia Marques quer trazer de uma forma mais lúdica mesmo. Ele quer brincar com isso. E aqui nesse livrinho aqui do livro da literatura, eu li que o Gabriel, ele tinha essa influência das mulheres que criaram ele, tias e avós, mãe. Ele cresceu sem a figura do pai, por isso tantas vezes eu acho aqui os homens da família se escapam para guerras, revoluções, e a figura das mulheres é muito importante, mantém a casa, então eu sinto que ele tá querendo fazer alguma referência à própria vida nesse sentido, e ele fala então que aqui nesse livro que as tias, avós, mães contavam explicações para coisas da vida de um jeito um pouco fantástico. E eu acho que se a gente parar pra pensar, na nossa criação também a gente já ouviu de alguma avó, de alguma tia, alguma história absurda, assim, como se explicasse o funcionamento da natureza, e a gente sabe que
Não é bem assim. Eu lembro quando eu era criança, a minha avó falava que a gente podia conversar com as plantas, que as plantas melhoravam o seu aspecto. Eu me lembro que eu tinha uma tia que dizia que a gente não podia brincar de cabra cega, porque senão ficaria cego também. Então, eu, quando fiz essa associação que o livro diz, eu percebo que faz muito sentido. Certamente, as tias e avós, e eu não sei porquê, mas elas faziam muito isso de contar histórias que não tinham nada de científico, elas pareciam realmente fantásticas, como se aquilo fosse uma explicação plausível para a vida. Assim, para dizer que eu não tô tão errada sobre essa linguagem do Garcia Marques ser muito irônica, eu li mesmo dessa explicação num determinado ponto do livro, que ele tá falando que um dos aurelianos da família lia muitos livros. Aí ele diz assim: ele não tinha pensado, até aquele momento, que a literatura fosse o melhor brinquedo que havia inventado para zombar das pessoas. Outra questão muito fantástica desse livro é o tempo. Eu falei nisso num vídeo recente que eu fiz sobre livros que falam sobre o tempo, e eu usei como exemplo esse aqui dos 100 Anos de Solidão, porque muitas vezes o tempo parece que dá voltas, né? A Úrsula começa a perceber que as coisas acontecem ciclicamente. O José Arcádio foi tido como louco, mas talvez por chegar numa conclusão que era verdade, o tempo parava em alguns lugares. Não sabemos se o tempo parava ou não, mas eles tinham a impressão de que numa sala específica da casa, que é onde tinha os pergaminhos do Melquíades, ali o tempo parava e era sempre segunda-feira. E mais adiante, outras novas gerações de Aurelianos e José Arcádios vão perceber a mesma coisa, que naquele lugar o tempo para. Então tem várias brincadeiras aqui a respeito do tempo, ser cíclico ou simplesmente parar. José Arcádio II não estava louco, como dizia a família, e era o único que dispunha de lucidez suficiente para vislumbrar a verdade de que o tempo também sofria tropeços e acidentes e, portanto, podia se estilhaçar e deixar num quarto uma fração eternizada. Falando um pouco também sobre a solidão. 100 anos, né? 100 anos porque vai se passar acompanhando 100 anos aqui dessas 7 gerações da família Buendia, e solidão porque realmente, além de Macondo ser isolada, parecer talvez esse retrato da América Latina sempre um pouco deixada de lado, também a gente vai ter a solidão de cada personagem. Inevitavelmente, talvez como se fosse um determinismo, os personagens nesse livro, eles vão acabar estando sozinhos. Alguns se sentem felizes assim, outros tristes, alguns só se refugiam na solidão, mas parece que de uma forma ou de outra, cada personagem da família, invariavelmente, inevitavelmente, acaba seguindo um caminho de solidão no fim da sua vida. Se esse fosse um livro contado de uma maneira séria, eu diria que seria um livro muito triste, sabe? Porque a gente vê degradação familiar e também da própria Macondo, da aldeia. Mas não é assim, a gente não acaba sentindo isso por causa da linguagem muito humorada do Garcia Marques e coisas que a gente pensa que ele vai deixar assim, como é que é, ponto sem nó, né? A gente pensa que não vai ter explicação nenhuma, como os pergaminhos, eu me surpreendi, não vou dar spoiler nenhum, não se preocupem, mas vai ter solução e tem sim muito a ver com o final do livro. Realmente eu não esperava esse final, foi super surpreendente. Se vocês gostam de literatura mágica ou fantástica, esse certamente é o livro para vocês, caso alguém não tenha lido. Não é monótono de forma nenhuma, eu li e dava realmente gargalhadas das coisas que ele fala, da maneira como ele fala, mas é um livro que eu encontrei pontos que me incomodaram, como eu já falei, tá? Tem coisas de pedofilia, de incesto, eu não gostei nem um pouco, especialmente a pedofilia, tá? Mas, enfim, tirem suas conclusões. Os personagens homens, às vezes, me incomodam muito, porque eles parecem um pouco insensíveis, eles parecem não amar, alguns se tornam verdadeiros ditadores dentro de Macondo. Não sei se isso também tem a ver com a experiência do próprio Garcia Marques, mas as mulheres, algumas personagens são realmente, assim, muito únicas, ou por serem muito engraçadas, ou por serem personagens abnegadas, que trabalham sem parar. E eu gostei muito delas. O personagem que eu gostei muito, então, como eu falei, é a Úrsula, a Remédios, e também gostei muito da Santa Sofia de la Piedade. Sim, esse é o nome dela, ela não é santa nem nada, é só o nome dela. E se alguém não leu, eu diria para se dar a chance, a oportunidade. Não sei se é um livro para todo mundo, porque ele realmente tem uma linguagem diferenciada. Esse livro veio num período em que o pessoal chama de boom da América Latina, que saíram muitos livros que chamaram a atenção, o foco ficou na América Latina, e o carro-chefe seria Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Foi o primeiro livro que eu li dele, eu gostei bastante, não sei para que livro dele migraria agora, mas enfim,
gostaria de saber agora a opinião de vocês. Se vocês já leram, o que vocês acham? Eu não vi a série da Netflix. O Gabriel não queria que se fizesse uma filmagem dos 100 Anos de Solidão. E parece que o motivo que ele alegava era justamente interferir na imagem que cada leitor faz do seu personagem na cabeça. Ele preferia que as pessoas mesmo pensassem nisso. E eu, por esse mesmo medo, tenho às vezes um pouco de receio de ver séries e filmes do livro. Eu tenho medo de me decepcionar ou mudar a imagem que eu fiz na minha mente. Alguém aí tem isso também? Enfim, se alguém viu a série, me diga aí o que achou, se acha que foi fiel ou não ao livro. E podem deixar aí nos comentários se vocês já leram, o que acharam, se tem alguma coisa para complementar o que eu disse, eu vou gostar muito de saber. Era isso que eu tinha para dizer sobre os 100 Anos de Solidão, e eu aguardo vocês no próximo vídeo.